dando seguimento no nosso módulo de psicopatologia, eu queria que vocês observassem uma coisa. Se vocês compararem a entrada do módulo anterior, na qual eu estava de pé, mãos cruzadas, né? Com essa entrada agora na qual eu estou sentado, na beira da mesa, um café na mão, né? Me comunicando de vocês meio de lado, né? Talvez até com uma postura meio, né, de desprezo. Vocês vão falar assim, não, o que aconteceu com o Ítalo? Imagina se eu forçasse mesmo, né? Se eu começasse a falar com vocês e coçasse a cabeça, mascasse um chiclete, tirasse de repente aqui o blazer. Não, você tá errado, puxasse as mangas pra cima. Vocês iam falar, bem, alguma coisa aconteceu, né? O Ítalo mudou a sua atitude. Se eu tirasse o blazer, né? Aparecesse de uma aula pra outra com a cabeça raspada, mudou sua aparência, né? Você concorda comigo que, a partir dessa observação simples, óbvia, né? Muito material, corporal, vocês já começam a fazer uma série de inferências, né? Vocês começam a pensar assim, não sei lá que ele, né? Sabe o que aconteceu, né? Ficou de saco cheio, ou então tá querendo ensinar, não, agora não é mais a formação, agora é a terapia de guerrilha, agora, né? Vocês vão começar a pensar um monte de coisas, não é assim? Porque simplesmente eu comuniquei algo do meu exterior. Então a gente já percebe logo isso. Olha, a aparência, a atitude comunicam muito. Muito. Comunicam tudo? Claro que não, né? Mas vão dando indícios de abordagem, vão dando indícios do que está passando-se dentro de mim, né? Então imagina que eu estou aqui com vocês conversando e começo a falar com vocês. Começo a falar com vocês sobre esse curso que a gente vai dar e que eu espero que seja realmente muito útil. Mas é uma falta de ar, uma indisposição, né? uma hesitação em encontrar as palavras, vocês vão começar a pensar, alguma coisa acontecendo, o Ítalo tá ficando doente, o Ítalo vai ter um troço, ele tá pensando em outra coisa, tá cansado demais, ou então, sei lá, ele tá com... O que aconteceu? É óbvio, isso é óbvio, né? O que não é óbvio o que de fato, de modo algum é óbvio, é que o terapeuta saiba descrever cada um desses eventos, cada um desses fenômenos, de modo a ajudar na construção do diagnóstico e na posterior abordagem para evitar ou para resolver uma disfunção psíquica. E para isso, a gente vai precisar falar agora, nessa aula, sobre as duas primeiras notas da súmula psicopatológica. Vou dar um passo atrás, ok? E vou explicar brevemente mesmo, 2 minutinhos, como a gente monta uma súmula. Como que ensinaram a gente a montar uma súmula? Como ensinaram a gente a montar uma súmula psicopatológica assim, é ou não é? Então, num certo lugar do seu inventário médico, né, do seu registro, você vai escrever aqui em cima, né? Vou botar bem no cantinho aqui para não atrapalhar a gente depois. Então, você vai escrever aqui, súmula psicopatológica, não é assim? Aí você numera 1, atenção, aí você descreve 2, 3, sei lá. As súmulas, elas não têm um número certo de itens também. Cada autor utiliza, mas fica algo entre 16 a 18 itens, né? Então é assim que a coisa funciona. Em algum lugar da sua evolução médica, do seu registro, do seu prontuário, do seu caderninho, se você é um bom terapeuta e você faz o dever de casa, você pelo menos na primeira consulta e de tempos em tempos, você deixa registrada a súmula psicopatológica, né? Na prática, como é que eu fazia? Como é que eu faço? Na prática, assim, na primeira consulta, é aquela súmula psicopatológica de livro. De livro. Descrição, tudo certinho, exame psíquico. Aí eu vejo o que está alterado. E nas consultas subsequentes, eu só aponto as variações do que está alterado ou se alguma que estava normal altera. Vocês vão aprender isso aqui tudo, tá? E de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, eu refazia a súmula com a precisão de livro, tá? Como eu disse, não ensinaram a gente a ordem interna de uma súmula. Como eu falei já na primeira aula. Se vocês lembrarem, aquela estrutura ternária. Corpo, espelho e elemento integrador, né?
Não foi assim que ensinaram. Ensinaram pra gente botar numa ordem qualquer, numa ordem aleatória. Em geral, ordem alfabética. Tá? Agora, nessa aula, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, existem 2 itens da súmula que deveriam ser os primeiros itens da súmula. Tá? Porque eles dizem respeito ao corpo. A primeira manifestação do corpo, que são essas aqui que eu enunciei, a atitude e a aparência. E o curioso é que se a gente pegar os autores principais de psicopatologia, eles não dão nenhuma importância para esses 2 elementos. Nenhuma. Nenhum exagero. Mas, se você comparar as descrições do item, por exemplo, consciência ou pensamento, com as descrições dos itens atitude e atenção, você vê que, olha, eles praticamente não prestaram... Atitude e aparência, perdão, eles praticamente não prestaram atenção nesses 2 itens. Né? Não prestaram atenção, escreveram muito pouco. Alguns autores nacionais, inclusive, apontam essa lacuna na descrição desses 2 itens. Ora, são itens tão ricos, né? Porque essa é a primeira instalação do homem. O homem e a mulher, quando entram no consultório, eles já se mostram sob certo aspecto, a partir da sua atitude, da sua aparência. Só que eu queria ser um pouco mais preciso e um pouco mais técnico com vocês. Para isso que a gente está aqui, né? Eu quero formar realmente os melhores terapeutas. Então, eu vou precisar explorar um pouco mais a simbólica da aparência e a simbólica da atitude. Se a gente olhar, repito, nos livros de psicopatologia, a gente vai ver assim, ó. Né? Talvez você lembre disso, talvez você tenha estudado e lembre. Atitude. O paciente chega no consultório e não quer falar com você. Bem, atitude não cooperativa. Ou então ele chega no consultório e te desafia. Né? Atitude desafiadora ou opositora. E por aí vai. Né? Aí você tem aquelas descriçõezinhas lá da aparência, no final das contas você decora um monte de adjetivos. É isso que ele está te mostrando ali. Na melhor das hipóteses, os melhores capítulos de psicopatologia vão te ensinar adjetivos. Fala, meu Deus do céu. Isso aí, né, é uma coisa que você não precisa aprender em livro de psicopatologia. Isso aí você devia ter aprendido no colégio, na 4ª série, né, na aula de adjetivos. Né? Então, atitude, cooperativa, suspicaz, sedutora, e por aí vai. Né? Isso aí é o que está no livro de psicopatologia. Vamos um pouquinho adiante? Deixa eu te dar a nuance. Deixa eu te dar aqui a filigrana, o olhar simbólico que o terapeuta tem que ter diante da vida. Preste atenção. Preste atenção. Vem comigo aqui. Você visualiza isso aqui, não? Visualizou? O lápis. A lapiseira. Essa lapiseira, ela é material. Ela tem uma matéria. Concorda? Plástico, sei lá. Metal. Quando essa lapiseira ela aparece na minha frente, quando ela aparece na realidade, ela se apresenta pra mim, ela me comunica uma coisa. Uma coisa que é um verbo, não é um substantivo. Ela é material. Ninguém discute isso. Ninguém discute. No entanto, essa coisa material, ela é presença de um verbo que não é material. Tudo que é material, preste atenção nisso aqui, esse é outro exercício que eu preciso que você, enquanto terapeuta, saiba fazer e faça todos os dias em você. E, eventualmente, se você achar que é o caso de prescrever isso para algum paciente, faça também. Mas você, enquanto terapeuta, você precisa se exercitar nisso. Sempre. Tudo que é material. Esse giz aqui, ó, que tá na minha mão. Giz e caneta. Giz e lapiseira. Materialmente, eles são diferentes. Isso aqui é feito, né, de calcário, sei lá. Isso aqui é feito de plástico. Um é derivado mineral, outro é derivado animal. Vamos botar assim.
No entanto, quando os dois aparecem, na realidade, os dois evocam o mesmo verbo, que é escrever. Verbo é imaterial. Verbo não tem matéria. O verbo indica uma ação, uma alteração de movimento. É ou não é assim? Os dois são materiais, lapiseira e giz. Os dois evocam o mesmo verbo, mas ambos são distintos materialmente. Não é isso? Um é calcário e outro é plástico. Você consegue me acompanhar ali fora para eu pegar um negócio? Para eu pegar outro? Consegue? Não tem problema revelar aqui os nossos bastidores. Esse copo, cheio d'água, ele é de... Vai que cai, né? Ele é de plástico. Não é isso? Assim como esse lápis é de plástico. Presta atenção na sutileza entre essas duas coisas. Olha, presta atenção. Você tem um lápis, uma lapiseira de plástico e um copo de plástico. Ambos têm a mesma matéria. Os dois são plástico. Mas eles evocam o mesmo verbo? Não. Isso aqui evoca o verbo escrever. Isso aqui evoca o verbo, sei lá, beber, né? Se você estiver pensando na ação, ou guardar, conservar o líquido que está aqui dentro. É ou não é? Volta comigo. O giz e o plástico. O giz é calcário, sei lá, isso aqui é um mineral, isso aqui é plástico. Eles são feitos de matérias diferentes, mas evocam o mesmo verbo. É ou não é? Já a lapiseira e o copo, que são a mesma matéria, evocam verbos diferentes. Isso é a maravilha e a grandeza do mundo material. O mundo material, o mundo do corpo, é uma presença de verbos, de ações. O mundo do corpo é a manifestação ou a evocação de algo que não é corpo. Escrever é corpo? Não. Eu posso estar escrevendo. Quando eu estou escrevendo, eu estou atualizando a possibilidade de escrever. Percebe isso ou não? A sutileza entre uma coisa e outra. Materialmente, essa caneta está escrevendo? Materialmente, escrever está acontecendo agora? Ou seja, alguém está escrevendo com essa caneta, com essa lapiseira? Não. Alguém está escrevendo com este giz? Não. Mas quando você olha para esse giz, ele evoca em você a presença do verbo. É ou não é assim? É ou não é assim? Por isso, quando eu estou diante de uma pessoa que é material, que tem matéria, eu preciso pegar ali, ó, de que essas coisas, essa pessoa é presença de quê? De qual verbo essa pessoa é presença? Caneta é mole. Lapiseira é mole. Escrever. Giz é mole. Escrever. Copo. Copo é mole. Olha, tem dois copos aqui. Um de vidro e um de plástico. Os dois evocam o mesmo verbo. É ou não é assim? Perceba que você, como terapeuta, você tem que ter esse olhar treinado, bicho. A realidade ela não pode parecer pra você assim, ó, como aparece pra um homem vulgar e pra uma mulher vulgar. As coisas têm uma profundidade. As coisas materiais, que é como a gente percebe o mundo desse modo material. Né? Mas elas estão evocando, elas estão trazendo em si, quer dizer, aqui, nesse copo, nessa caneca, aqui, nesse copo, tem matéria, óbvio, vidro e plástico, mas tem mais, cara. Se você não é capaz de perceber isso, você não pode ser terapeuta. Você não pode ser terapeuta.
Porque se você olha para uma pessoa como um amontoado de célulazinhas que estão fazendo operações químicas, você não pode ser um terapeuta, você tem que ser um biólogo, ou você tem que ser um cirurgião. Entende ou não? Quando um cirurgião, vamos lá, meu avô, real, teve câncer de cabeça, câncer no cérebro. Determinado dia, jogo da Copa do Mundo, fui com meu avô pro hospital, pá, tomografia, uma bola de tênis na cabeça dele, coitado. Foi internado, chamamos o neurocirurgião pegou, né? Aí meu avô falou assim, Itinho, falando pra mim, meu avô tem meu mesmo nome, né? Tinha, coitado, morreu. Mesmo nome que o meu, falou, Itinho, você pode entrar no centro cirúrgico comigo? Porque eu quero que você me conte como é minha cabeça por dentro pra falar pros meus amigos no bar como é que é minha cabeça. KKKK, meu avô era um gaiato, né? Um brincalhão, rimos muito, né? Entrei no centro cirúrgico com ele. Começou. Me paramentei, papapá, o neurocirurgião era meu professor também, então conversamos, aí começou a abrir, broca, furadeira, né, capote. E em determinado momento, o neurocirurgião, com o cérebro do meu avô na minha frente, assim, pulsando, né, o neurocirurgião falou assim, ó, porque aqui tá o giro do cíngulo, aqui tá no cíngulo, ali dentro é o giro do cíngulo, aqui tá o lobo parietal, começou a falar aqui, ó, tá vendo aqui onde tem o câncer? Bem, é que aqui... Por que eu tô falando do meu... Eu vi algumas neurocirurgias, mas nenhuma delas era meu avô. Só aquela. Aquilo não era só um cérebro. Aquele cérebro era, pra mim, era presença de outro algo. Era a presença do pai do meu pai. Era a presença daquele cujo nome eu herdei. Meu avô. Pro neurocirurgião, aquele cérebro era a presença biológica. Bioquímica. Não tem nada errado com isso. É o olhar. É o olhar. Quando eu vejo uma pessoa, se eu sou terapeuta, bicho, eu tô vendo a presença de um monte de coisa. Eu tô vendo a presença de um pai de família, de um chefe de estado, de um homem que sofre, de uma mãe, de um amigo, de um homem que busca sentido, de um homem que perde o sentido, que tira o sentido dos outros. Eu sou terapeuta. Se quando eu vejo uma pessoa... Presta atenção. Quando eu vejo uma pessoa, eu evoco logo um juízo, pá, eu julgo. Bicho, tu tem que ser juiz, então. Ou delegado. Você tá entendendo? Você tem que ser outra coisa. Né? Tem que ser outra coisa. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente tá vendo presença de um monte de coisa. Só que a primeira coisa que se apresenta... Aquilo que se apresenta por primeiro pra nós é o corpo. É o corpo. A atitude e a aparência da pessoa. Já evocam a presença, já devem evocar a presença de coisas pra gente. A gente vai guardar pra poder trabalhar em sequência. E eu queria aqui apresentar pra vocês uma classificação tradicional do corpo. Porque, como eu disse, naqueles manuais de psicopatologia que a gente tem acesso... bem, não vou nem falar porque eu não quero... Você que leu, você sabe. Esses capítulos são inexistentes, porra, nos manuais. Então mesmo, assim, eu falei, é um dropping names de adjetivos. Falei, bicho, porra, isso eu aprendi na 4ª série, cara. Você tá entendendo? Não ajuda. Porra, beleza, posso pegar aqui qualquer manual, vamos ver aí, eu vou te mostrar. Adjetivo. Não, cara, vamos lá. Eu quero agora, assim, uma compreensão do que é o corpo diante de um terapeuta. Então vamos embora, vamos dar uma olhada simbólica no como é que é o corpo. Presta atenção aqui, ó. Em primeiro lugar, você vai pensar direitinho. Você vai lembrar comigo. Primeira coisa. Na simbologia, e quando eu falo simbologia, eu tô falando daquele ramo da filosofia clássico. Ok? Não tô falando de símbolo, não. Tô falando da filosofia. Ok? Não sei qual que é a tua visão sobre simbólica. Mas a simbólica é um ramo da filosofia que estuda os entes, ou seja, aquilo que é, como manifestação de uma intelecção possível. Ou seja, quando as coisas aparecem, quando eu vejo uma pessoa, quando eu vejo uma câmera, quando eu vejo um urso, quando eu vejo, sei lá, um leão, eu vejo realmente todas essas coisas, mas aquilo
Aquelas coisas me apresentam outros verbos, que não são os verbos próprios de cada um deles. Por exemplo, o leão. Ele tem um verbo ali, que é me comer. Você concorda? Porra, eu tô vendo um leão na savana, bicho. A primeira coisa que eu vou olhar é... Porra! Tá bom. Mas se eu tô vendo um leão no zoológico, né, de Washington, aquele leão branco bonito, bicho, aquele leão ali, beleza, ele tem uma grade. Então assim, eu sei que ele pode me comer se eu entrar na grade. Se eu tô aqui do lado de fora, eu tô vendo um monte de coisa ali. É ou não é? Eu tô vendo assim, realeza, beleza, né? Eu tô vendo outras coisas. É ou não é que se eu olho pro sol, no nascer ou no pôr do sol, sobretudo no nascer, vamos lá. Eu olho pro sol no nascer do sol. Eu quero que você pense assim junto, assim, ó. Nascer do sol não tem uma coisa que ver com leão? É uma pergunta. Vamos lá. Nascer do sol. Se fosse pra marcar assim, ó. Nascer do sol se parece mais com um garfo ou com um leão? O homem sensível, esteticamente e simbolicamente, ele não deve ter dúvida. Fala, porra, o que garfo tem a ver com o sol? Cara, muito pouco. Concorda ou não? Garfo. Concorda ou não? A simbólica, ela vai... O que ela mostra pra gente? A simbólica, ela mostra pra gente o seguinte, olha, é que as coisas materiais, elas são presenças de verbos. E esses verbos, eles se conectam numa história. Eu não tô dando pra vocês uma formação de simbólica, ainda que fosse necessário em algum momento, depois no aprofundamento, ok? Pra já, eu só preciso disso. Que você seja sensível pra isso. Né? Não é absurdo você imaginar que, pelo contrário, eu tô falando naturalmente, não tô falando, evocando teoria nenhuma, tô dizendo o seguinte, ó, perceba as coisas no mundo e veja que existe uma relação, existe uma conversa entre elas que não é material. Porque, óbvio, sol é feito de explosão e fogo, leão é feito de carne e juba, e dente, sei lá. Não é material a conexão, mas eles têm uma conversa lá em cima. Né? Tem uma conversa lá em cima que, eu tô entendendo. É como se fosse assim, ó, realmente eles podem ser amigos. Você concorda ou não? É a mesma coisa, fala, materialmente, a caneca e o copo não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Uma é de plástico, outra é de vidro. Mas eles estão, inclusive, não é nenhuma conversa, não. Eles são o mesmo verbo. Tá ou não? E tudo que é verbo de algo. Tudo que evoca um verbo, evoca um princípio. Tá? Existe todo um campo da filosofia que estuda a simbólica dos números. Ok? A simbólica dos números. Então, 1 é unidade, 2 é divisão, e por aí vai. E tem um motivo pelo qual essas coisas são assim. A gente pode explicar isso claramente. Ok? Existe um número que é o número 4. Ok? Número 4. Que é um número que evoca totalidade material. E aqui, em vez de... Eu não vou explicar porque a gente não teria tempo e também... Não é que não teria tempo. Tempo a gente cria, óbvio, né? O curso é meu, eu posso querer... Né? Posso estender isso aqui pelo tempo que eu queira. Né? Não é questão de não ter tempo, é questão de que não encaixa mesmo. Ok? Eu vou então, em vez de explicar, eu vou dar exemplos. Que é melhor. Beleza? Então, totalidade material. Vamos lá. Primeira totalidade material que a gente pode expressar pelo número 4 é o próprio espaço. Então, olha só. Por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Por exemplo. Né? São os pontos de referência espacial. Totalidade da matéria. Quais são as qualidades dos entes materiais na simbologia clássica? Quente, frio, seco e úmido. Daqui se derivam os elementos tradicionais, não é? Quente e seco, fogo. Frio e seco, terra. Úmido e frio, água. Úmido e quente, ar. Não é? Tudo quanto é material a gente pode indicar pelo número de 4. Tá? Pelo número 4. Aí poderia... O quadrado, enfim, a estabilidade material, enfim. Tá? Então, existe uma classificação tradicional de separar o corpo
em 4 partes. E faz muito sentido que a gente observe a aparência e a atitude, que são os temas mesmo dessa aula, né? Deixa eu escrever aqui. Aparência e atitude. Tá? Faz muito sentido que eu pegue o corpo humano e o separe em 4 partes. E que você treine o seu olhar para aprender a descrever cada uma dessas 4 partes. Porque cada uma delas comunica muito pra gente. Uma coisa é eu falar assim, qual que é a aparência do seu paciente? E você se enrolar, falar, o manual tá assim, ó, aparência bizarra, adequada, ponto. É isso que tá. É isso que tá nos manuais de psicopatologia, é isso mesmo. Lembra? Ou então abre e lê. Aparência bizarra. Realmente, a pessoa tá vestida loucamente. Aparência adequada. A pessoa não tá vestida loucamente. É isso que o manual de psicopatologia comunica pra gente. Eu queria oferecer pra você uma ferramenta a mais, precisa e útil. Realmente útil. Pra gente, mais ou menos, tentar pegar assim, ó, como é que essa pessoa tá percebendo o mundo e como é que esse mundo tá entrando nela e como é que ela tá expressando esse mundo. Então, quais são as 4 partes fundamentais do corpo? E o que elas comunicam? Primeira parte fundamental do corpo. Cabeça. Segunda parte fundamental do corpo. Tronco. Terceira parte fundamental do corpo. Braços. Quarta parte fundamental, pernas. Cabeça, tronco, braços e pernas. A gente tem uma distinção quaternária, uma classificação quaternária do homem. Ok? A gente pode ir, claro, obviamente, complexionando essa classificação, né? A gente pode separar o braços em braços e mãos, a perna em perna e pés, não é? A cabeça em pescoço, o tronco em superior e inferior e por aí vai, até chegar a uma classificação de 12 partes. Mas aí, óbvio, né, já é a segunda etapa, por assim dizer, é mais complexa e mais sutil. Não preciso disso tudo agora. Agora eu só preciso ampliar o teu olhar. Quando você vira uma pessoa, sobretudo que entra no seu consultório, o teu olho tem que estar treinado. Cabeça, tronco, braço e pernas. Cabeça. Simbolicamente, a cabeça, ela é o centro. Ela é o centro de comando, por assim dizer. A cabeça é o trono. Ela não é o trono bioquímico, mas ela é o trono simbólico da tua pessoalidade, da tua linguagem. Presta atenção. Na cabeça tá o olho, tá a boca, tá o ouvido, tá o nariz. É ou não é? Quando você olha para uma pessoa que você ama, que você conhece, você olha para sua mãe, por exemplo. Supondo que sua mãe seja viva. A verdade é que mesmo ela sendo sua mãe, e você tendo convivido com ela por muito tempo, se você olhar pro cotovelo dela, só o cotovelo, você vai assim, né? Na rua passa assim, você olha pro cotovelo. Puta merda, caramba, não sei bem se é minha mãe. É ou não é? O cotovelo, ele é pouco pessoal. Não é isso? O cotovelo, ele não oferece uma pessoalidade, por assim dizer. O que oferece uma pessoalidade é a cara. A cara. Não é isso? Você olha pra cara de alguém e fala, é ela. Bem, se você não reconhece a pessoa pela cara, você não vai reconhecer mais por coisa nenhuma. Concorda ou não? Então a cara é o primeiro elemento de pessoalidade. Por isso que, óbvio, se uma pessoa ela já entra no teu consultório tapando a cara, com óculos, com maquiagens, com chapéus, com franjas, né, com mãos, bem, você vai descrever isso, porque isso é importante. Você não vai já fazer uma inferência do tipo, essa pessoa não está querendo ser reconhecida. Essa pessoa está escondendo quem ela é. Você não precisa fazer essa inferência, mas olha,
deixa quieto, provavelmente tem alguma coisa aí sim. A identidade dessa pessoa, para ela não tá muito ainda estável, ela não sabe, ela quer descobrir isso. Portanto, ela não revela. Porque se ela revelar, ela tá revelando algo que ela não é mesmo. São coisas que a gente vai ficando atento. Entende? Não são determinantes, não é sempre assim, mas são coisas que eu vou tendo, olha, eu vou tendo, né, recursos. A cara, ela é esse centro de comando, é da onde expande pro resto do corpo, né? A cabeça é da onde expande pro resto do corpo, os comandos, por assim dizer. Ela que comunica. Né? Na simbólica tradicional, eu posso, obviamente, associar a cabeça ao ar. E depois a gente pode explicitar isso. Mas a cabeça, ela é, né, dos 4 elementos, ela seria o ar. É daqui que sai tudo. Né? A cabeça, ela não tem força. A cabeça, ela não move, ela não mexe. Assim como o ar. Mas ela comunica. Né? Né? Pelo ar sai minha palavra. Eu posso falar, sente. Você só senta se você quiser, bicho. Né? Mas se eu dou um chute no teu joelho, você vai sentar. Você concorda? Se eu te empurro, você vai sentar. Óbvio, se eu for mais forte que você. Não é isso? Então, a cabeça ela não tem força por si só. Mas a cabeça ela comunica. A aparência da cabeça, ou a atitude da cabeça, que são 2 notas distintas, ela diz muito pra gente. Então, a aparência a descrição da aparência é como é que tá a cabeça. Ou seja, você tem que olhar pra cabeça. Cabelo, olho, boca, né? Os adereços. Né? Você vai vendo. O que a cabeça está comunicando. A cabeça está ordenada, ela está no lugar? Entende? Cabeça no lugar não estou dizendo do ponto de vista psíquico, estou falando da aparência, que a gente está só no corpo ainda. Não estou vendo o que tem dentro da cabeça, estou vendo o que está fora da cabeça. A matéria da cabeça da pessoa. Beleza? Então, aparência da cabeça. O que eu vou observar na aparência da cabeça? Isso que eu já disse. Cabelo, maquiagem, óculos, adereços, dentes. Tá comunicando coisas pra gente. Tá? Atitude da cabeça. Para trás, suspicácia. Para frente, imposição. Para baixo, tristeza, desesperança. Né? Movimentos de dúvida. Né? Movimentos de obediência. De desatenção. Né? Os olhos. Para onde é que está indo? São coisas que eu observo na cabeça. Isso é a cabeça comunicando. Tá entendendo? É isso que eu tô vendo. Inquietude. Cabeça inquieta. Né? Sempre olhando. O que tá acontecendo aqui no ambiente? Olhando, né? Tô fazendo um escrutínio. Tô vendo o que tá no pé do médico. Cabeça inquieta. Uma cabeça... É isso que eu tô vendo. Né? Tá se mexendo. Ela não tá parada. E é muito curioso que eu posso ter uma cabeça assim, né? Olhando tudo. E a pessoa tá completamente sentada na cadeira. Ela não tá se mexendo. A pessoa tá aqui olhando tudo. Então, uma pessoa que ela não tem uma disposição para ação, para agir, mas ela tem um pensamento. É isso que vai. Entendeu? Essa aqui é por isso que a psicopatologia é fundamental pra gente. Se é uma pequena. Eu tô começando pela primeira pecinha das 18, das 17, das 16 que a gente vai apresentar aqui. Tá ou não? É isso que a gente tá vendo aqui. Beleza? Então, a aparência da cabeça e a atitude da cabeça. Aparência. Né? É a foto. Atitude. O filme. Beleza? Sempre a gente vai tentar trabalhar assim. Aparência. Pac. Como é que tá a cabeça da pessoa? Né? A cara da pessoa, cabelo, papá. Filme. Como é que essa cabeça se comporta? Beleza? Tronco. No tronco. Presta atenção aqui. Ó. O tronco é uma parte bastante nobre também do homem. Né? No tronco nós temos o esôfago, estômago, coração, pulmão, vísceras, intestino, aparelho excretor, aparelho reprodutor. Não é isso? No tronco tem nosso pulmão, nosso coração, nosso fígado, pâncreas, bexiga. Tá tudo aqui, né? Por assim dizer. No tronco ocorre, é no tronco que ocorre
os mecanismos de troca. O ar que entra e vai para o sangue. O sangue que devolve o ar que vai para os pulmões. A comida que é, sei lá, pão e vira carne, né? É cenoura, chuchu, beterraba, pepino. Você come essas porcaria. Você come um negócio que dá na horta. E aquilo entra no teu tronco e vira você. Bicho. Não é isso? Você come um negócio que vem da horta, que vem do mar, que vem da floresta, que vem da selva, que vem do ar, né? Você come uns pássaros, uns peixes, né? Uns brotos, Você come aquilo tudo e aquilo vira óvulo e espermatozoide, que depois vira uma vida, uma pessoa humana. Falava, é no tronco que ocorre esse negócio. É no tronco que existe essa fornalha alquímica. Deixaria os alquimistas do passado de cabelo em pé. O nego queria transformar chumbo em ouro. Bicho, o nego transforma pepino em espermatozoide. Você tá entendendo? Porra! Né? Transforma, sei lá, hambúrguer em você. Né? Então, assim, ó, o tronco, ele é símbolo da fornalha do fogo. Aqui, o fogo ele faz o quê? Ele expande, aquece, ilumina. Né? É daqui que vem a energia. Então é evidente que posturas, né, aparências do tronco. Então você vê o tronco curvado, né? Tronco curvado é o quê? Uma chama fátua. É um fogo brando, breve, se apagando. A estrutura vital da pessoa, né, a energia vital da pessoa tá baixa, né? Posição do tronco. Ela pode estar falando o que ela quiser para você. Falar é vento, é ar, é cabeça. O que está acontecendo é que ela está com a energia baixa. Se ela fala que ela quer, né? E ela te mostra outra coisa, então você vai entender o seguinte, bem, ela quer, mas ela não consegue. Não é isso? São coisas que você vai percebendo. Eu estou te dando as ferramentas de percepção a partir da súmula psicopatológica. Então, descrição psicopatológica, né? Cabeça. Eu já aprendi a ver a aparência e a atitude da cabeça. Eu tenho que aprender a descrever isso. Beleza? Tronco. Simbolicamente. Fogo. Aparência do tronco. Né? Aparência é o que você está vendo ali. A aparência de tronco é muito difícil de escrever. Descrever. Mas a atitude do tronco é fundamental perceber. São essas atitudes de fogo brando, fogo fato, fogo apagado ou chama acesa. Né? Um fogo que se expande, que ilumina, capaz de, né, de agir no mundo. É um tronco ereto, tronco reto, né? E aí você vai descrevendo essas coisas. Então, a aparência do tronco e a atitude do tronco. Então, a aparência você vai descrever realmente a roupa, né? Você vai descrever como é que a pessoa está vestida, os adereços que tem no tronco. Isso tudo pode ser útil no futuro. Né? Tudo pode ser útil no futuro. E mais importante no tronco é a atitude. Repare, é a atitude. Tronco ereto, tronco esguio, um tronco, né? Pra cá, pra lá. Beleza? Braços e mãos. Você repara que os braços e as mãos no homem, eles também falam muito, né? Vamos lá. Quando eu pego, né? Imagina só, eu pensei em pegar um copo, eu precisei de energia, fogo, para pegar um copo, mas quem pega o copo mesmo é a minha mão. Né? O meu braço. Eu preciso de inteligência para ler um livro, de energia para ler um livro, mas quem segura o livro e vira as páginas é a minha mão. Não é assim que funciona? É simbólico, tudo é como é, não estou inventando nada. Né? Eu preciso de, né, estudar cerâmica, artes plásticas, escultura. Eu preciso de energia para ir até o rio, pegar argila. Mas quem molda, né, quem faz as esculturas, quem é minha mão. Então quem adequa,
quem se molda ao mundo, quem molda a realidade, as suas necessidades, quem envolve a realidade, é a mão e o braço. A mão e o braço, né? A mão e os braços são algo também profundamente humano. Profundamente humano. Simbolicamente, a mão e os braços, eles são símbolo da água. A água envolve, limpa. Né? A água, quando, né, ela passa por cima das coisas e revela as coisas, como é que as coisas estão, se elas estiverem sujas. Não é assim? Isso é a água que faz. Então, os braços do homem, ele tem esse simbolismo. Os braços dizem muito. Né? Braços inquietos. Braços inquietos. Às vezes a cabeça está parada, o tronco está parado, mas os braços estão inquietos. Ou seja, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Ela até tem energia para fazer. Mas ela não tem os meios. Ela não tem a técnica. Ela não consegue fazer. Ela não consegue operar no mundo. Isso vai dar uma inquietude para os braços. Né? O braço fica inquieto. Ele quer fazer. Braços muito parados. Braços postos sobre a mesa. Postos sobre, né, as mãos, sobre as pernas. A pessoa ela não tem tanta esperança assim, de que ela pode transformar alguma coisa. De que ela pode integrar alguma coisa. Então a aparência dos braços. Braços fracos ou braços fortes? Braços cuidados ou descuidados? Como é que estão as unhas? Qual é o cuidado que a pessoa dá em si para o elemento de transformação e de apreensão humana da realidade material, operativa, básica? Qual o cuidado que a pessoa tem com, né, as suas mãos e os seus braços? Então você descreve a aparência dos braços. Braços fortes, braços torneados, braços fracos, braços, né, mais flácidos, com tônus, sem tônus. É assim que você descreve. Unhas feitas, unhas grandes, unhas, né, esmaltadas, esmalte descascado, esmalte papapá, né? Unhas sem esmalte, mas unhas bem cuidadas. Isso tudo é aparência. Se você descreve bem o braço, a princípio não serve para nada, né? Mas é um grande recurso para você fazer uma investigação posterior, para você organizar isso com o resto do que a gente vai falar. Atitude dos braços. Idem. Braços parados, braços móveis, braços em riste, né? Inquietos, moles. Ou seja, moles ainda tem mais ou menos uma característica de ar ou de água que não serve para nada. Braços mais rígidos, mais expressivos. Braços que comunicam. Braços que estão integrados com a mente, ou braços que estão mais acelerados do que a mente, ou braços que estão mais paralisados do que a cabeça. Então, essas são as atitudes do braço. Você vê que essa descrição da Súmula Psicopatológica vai ficando rica e vai dando elementos para a gente compor a presença de que essa pessoa é. Esse corpo é a presença de quê? É a presença de uma atividade sem meios de ação. É a presença de uma baixa energia com muitos pensamentos acerca. E a gente vai vendo o que a gente mexe na pessoa. Fala, tá faltando energia vital, tá faltando ideias na cabeça, tá faltando técnicas e meios de ação. Percebe ou não? As pernas, por fim, óbvio, né? Você não precisa ser, né, símbolo da terra. Óbvio, é o que está mais próximo da terra mesmo. A perna é o que é o que sustenta o tronco, os braços e a cabeça. Que é o que faz a pessoa ir para um lado e para o outro. Né? Como a terra do chão, né? Terra mesmo, como o chão. O chão que permite que eu ande, do ponto de vista estrutural. É o que me dá solidez para que eu possa agir. As pernas idem. Né? Então, aparência das pernas, mesma coisa. Qual é o trato que eu dou para minha perna? Qual que é a atenção que eu dou para o meu meio de ação? Não essa ação da transformação humana, mas da sustentação no mundo. O quanto de fato a pessoa percebe que ela está conectada com o mundo e que ela pode ir e vir. Que ela pode agir. Um agir já não um agir humano, mas um agir, por assim dizer, animal. Né? Um agir de expansão, de conquistar território. Essas são as informações que a perna passa pra gente. Então, quando eu tô olhando pra perna, eu vou ter que olhar a aparência da perna. Né? A aparência da perna, mesma coisa. Mais difícil porque as pessoas usam calça. Né? Mas às vezes não. Então você vai olhar as pernas cuidadas ou descuidadas. Né? Nas mulheres, pernas depiladas ou não depiladas. Se não estão depiladas, não estão por quê?
É um desleixo ou é uma crença? Essas coisas todas são importantes. Né? Pernas fracas ou pernas fortes? Se é uma mulher ou se é um homem de chinelo, uma mulher de sandália, a gente pode ver também as unhas. A qualidade das unhas, a qualidade do calcanhar, calcanhar descascado, calcanhar ressecado. Essas coisas todas são informações. Olha, pode não significar nada, dependendo do conjunto de coisas. A gente não está querendo procurar pelo em ovo, não é isso. Mas isso aqui é a técnica da psicopatologia. Fenomenológica descritiva. Atitude das pernas. Idem. Pernas inquietas ou pernas paradas. A pessoa cruza a perna com frequência ou pernas são mais relaxadas. A pessoa tem uma atitude formal nas pernas. Quando a pessoa fica em pé, ela fica em postura de ação, né? Postura de ação, uma postura retraída. Ela flexiona, ela estende, os músculos anteriores. Como que ela se comporta? Indicando ação, indicando expansão, indicando esperança na conquista, esperança na projeção, ou indicando um retraimento, uma expectativa, um acanhamento, um medo. São coisas que, pela observação das pernas, não é que as pernas estão dizendo qual que é o projeto vital, não. Mas olha, são elemento. As pernas são presença. Da mesma forma que o copo é presença de beber e guardar. Da mesma forma que caneta ou lapiseira é presença de escrever. Tudo que é material é presença de um verbo. O verbo é a ação que conta o movimento. De algum modo, o verbo é importante para contar a história. Quando eu aprendo a descrever aquelas coisas que são materiais, eu estou pegando os verbos que contam uma história, que é a história da tua biografia. Se eu mudo um ou outro verbo, ou se eu te ajudo a perceber a história que você está contando a partir desses verbos, que eu intuo, que eu vou intuindo e vou percebendo pela presença material, eu consigo fazer com que você organize essa história que você está contando, que é a história da tua vida, que pode estar disfuncional. Essa é a visão que a gente tem para o paciente. Então, quando o paciente entra no meu consultório, eu tenho que montar a súmula psicopatológica. Os 2 primeiros itens da súmula são aparência e atitude. Aparência e atitude, a gente está falando sobre o corpo. Perfeito? A gente fez uma distinção, uma divisão aqui, didática, do corpo em 4 partes, porque 4 é símbolo de totalidade material. Norte, sul, leste, oeste, quente, frio, seco e úmido, terra, fogo, ar e água, quadrado, etc. Então a gente fez uma distinção bastante natural, bastante lógica, inclusive, simbólica também, profundamente simbólica, cabeça, tronco, braço e pernas. A cabeça como a sede dos pensamentos e do comando, mas sem uma força de ação. O tronco como aquele forno alquímico que gera energia, gera transformação, gera transubstanciação das coisas. Os braços como aqueles que moldam a realidade, tornando-as humana. Né? E as pernas como aquela força de solidez que te permite expandir ou te mantém retraído. Quando a gente aprende a descrever essas coisas, a gente vai ganhando ferramentas muito concretas e muito precisas para ir intuindo ou ir percebendo de que coisas a cabeça, o tronco, o braço e a perna são verbo, através da aparência e da atitude. Se eu consigo perceber os verbos, eu vou me aproximando melhor da história de transformação ou da história que essa pessoa está contando com a sua vida. Ok? Então, finalizamos aqui essa parte da aparência e atitude e vamos para as 2 próximas notas ainda do corpo da súmula psicopatológica.